Deus me salvou, porém você continua vivendo da mesma maneira. Você não mudou nada. As mesmas coisas que você amava antes, você continua amando. Você pratica as mesmas coisas que você praticava antes. Você fala palavrões como você falava antes. Você é contendeiro, invejoso, falador, fala mal dos outros. Você gosta de provocar ira, ciúmes. Você não é honesto nos seus negócios. Você não é paciente. Você não ama o próximo. Você não tem compaixão por aquele que sofre. Você não tem empatia por ninguém. Você continua afundado nos mesmos vícios de antes. Não teve mudança. O seu caráter continua o mesmo, talvez até pior. Aí eu te pergunto, Deus te salvou de quê? Se você continuar vivendo da mesma maneira, se você continua vivendo como um filho da desobediência, se você continua praticando coisas que Deus não se agrada, que Deus odeia, você continua vivendo como se fosse um ímpio. Eu te pergunto, Deus te salvou de quê? Irmãos, tem muitos que dizem que Deus o salvou. Sai falando aí para meio mundo que é cristão, que agora é evangélico, foi transformado. Mas o seu modo de viver não aparenta isso. Ele não produz bons frutos. É mentiroso, desonesto, falador, gosta de uma contenda, provoca ira entre irmãos. Será que isso está certo? Isso está correto? Se Deus nos salvou, nos libertou do império das trevas, nos arrancou da nossa velha natureza, tirou o domínio que ela tinha sobre nós, que era a natureza caída, pecadora. Antes nós éramos dominados, éramos escravos do pecado. E Deus nos salvou disso, nos libertou. Então devemos viver como alguém que foi realmente liberto por Deus. E não da mesma maneira que vivíamos antes. Não cometendo aqueles pecados que antes amávamos. Aqueles erros que você cometia, hoje você os odeia. Você luta contra o pecado todos os dias. Você tem que enfrentar. Se você foi salvo por Deus, você tem que lutar contra a sua natureza pecaminosa que ainda existe dentro de você. Fomos salvos por Deus, libertos por Deus, para viver uma vida santa que agrade a Deus, e não da mesma maneira, e não escravos dos nossos pensamentos, da nossa carne. Vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e a ira de Deus estava sobre nós. Irmãos, imagina só agora, você que diz que foi liberto por Deus, salvo por Deus, mas continua da mesma maneira. A ira de Deus não se foi sobre a sua vida, continua, porque você não foi salvo por Deus coisa nenhuma. Você não foi regenerado, você não nasceu de novo. A ira de Deus permanece sobre a sua vida, porque você não creu realmente em Cristo Jesus. Você não enxergou Cristo Jesus como Ele é, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, se eu e você somos salvos, devemos viver de uma forma santa, diferente do que a gente vivia antes. Praticar boas obras, dar bons frutos, amar as coisas de Deus, deixar de mão a mentira, as contendas, a desonestidade, as calúnias, a fofoca, as coisas erradas. Devemos viver como Deus quer que vivamos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, temos que ser santos, buscar a santidade, buscar agradar a Deus. Se você vive da mesma maneira que você vivia antes, Deus não te salvou de nada. Você está se enganando. Jesus me salvou, mas você não mudou? Então quem te salvou não foi Jesus, não. Não foi. Pense nisso, reflita. Como você está vivendo? Não houve nenhuma mudança na sua vida, você vive da mesma maneira que antes, é beberrão, se entrega aos vícios, trai, mente. Você vive da mesma maneira? Então você precisa nascer de novo. Deus não te salvou de nada. Mas se Ele realmente te salvou, você
você vê que você mudou. Pecados que você amava, você odeia com todas as suas forças. Coisas que você antes amava, você hoje quer passar longe. Não quer ver nem de perto. Por quê? Porque você foi transformado pelo poder do Espírito Santo, você foi regenerado, salvo por Deus. Então, irmãos, vivamos como a gente professa. Que você viva não só do que sai da sua boca, mas que seus gestos, ações, seja compatível com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Sede santos, porque aquele que nos salvou é santo. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai. Pai, nos ajuda a ser santos, Senhor, porque precisamos do Senhor, aprender do Senhor. Queremos te agradar, Pai. Meu Pai, o Senhor nos salvou da tua ira. O Senhor, meu Pai, nos fez nascer de novo. Então nos ajuda, eu te peço. Nos ajuda a viver de uma forma santa, que te agrade. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade com amor. Não permita que a gente venha a ser falsos, dizer por aí que somos salvos, mas quando ninguém está vendo, somos piores do que antes, do que quando não te conhecíamos. Não permita isso, Senhor. Mas que a gente venha a ser sinceros contigo. Sabemos que não somos perfeitos, mas devemos buscar ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Temos que lutar contra o pecado, lutar contra os nossos vícios, contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Sabemos que o Senhor nos ajuda através do Teu Espírito, que está em nós. Então, meu Pai, venha nos ajudar, Senhor. Colocar dentro do nosso coração a vontade pela Tua palavra, a vontade pela Tua presença, Senhor. Ah, meu Pai, antigamente os santos oravam horas e horas. Hoje em dia a gente acha muito, Senhor, orar 15 minutos. O amor está se esfriando, meu Pai. Não permita isso, porque o Senhor tem que ser a nossa prioridade. O Senhor tem que ser, meu Pai, o primeiro. Então venha, meu Pai, colocar dentro de nós aquela vontade. Colocar dentro desse homem, dessa mulher, meu Pai, aquela vontade de orar, de te buscar. Ah, Senhor, que os teus santos que vivem agora, que eles voltem como ao passado, Senhor, aonde os santos tinham prazer, os teus eleitos tinham prazer de falar contigo, de ler a tua palavra. Muitas vezes passavam o dia inteiro, Senhor, lendo, jejuando, orando, buscando a tua presença. E hoje, meu Pai, nem 10 minutos ficamos. E quando ficamos, achamos muito. Achamos que somos homens e mulheres de Deus porque ficamos 10 minutos na tua presença. Ah, meu Pai, coloque dentro de nós a vontade, a sede por Ti, a fome de Te buscar, Senhor. Que a gente vire madrugadas buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra, orando. Nos ajuda, Pai, por favor. Acenda de novo, meu Pai, o desejo. Eu te peço, venha nos ajudar. Venha colocar dentro de nós, Senhor, os Teus mandamentos. Venha colocar dentro do nosso coração a Tua vontade para que a gente não se desvie. Eu te peço, Pai. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que está assistindo e orando neste exato momento. Essa pessoa que está Te buscando, clamando a Ti. Que o Senhor venha abençoá-la com a Tua santa presença. Que o Senhor venha abençoá-la, Senhor, com a sabedoria que vem de Ti. Abra os olhos dela para que ela entenda a Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem todos na paz de Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.